Boa noite, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a esse nosso primeiro encontro preparatório para o nosso seminário sobre planejamento patrimonial da família. Pois é, estamos juntos aqui. Hoje vamos direto ao ponto aqui, que é o seguinte. Eu anunciei esse nosso encontro aqui hoje falando que toda família enriquece e, de alguma forma, os filhos acabam empobrecendo. Ou seja, é muito comum aquela máxima de pai rico, filho nobre, neto pobre. É muito comum isso aqui no Brasil. Inclusive, isso é tão comum aqui no Brasil que vira tema de filme, vira tema de novela. Fala aqui no chat se você não conhece alguém, se você nunca viu. Pode ser até um filme, pode ser uma novela, ou até, talvez até o teu caso da tua família. Se você conhece alguém que, não, o meu avô era um cara muito rico, ele tinha um terreno, ele era dono da cidade inteira, isso, aquilo, mas infelizmente foi para o inventário, infelizmente ele vendeu, infelizmente ele teve uma briga, perdeu. Sempre tem alguém que a gente conhece, alguma coisa desse tipo de coisa aqui no Brasil. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai entender aqui hoje é o seguinte. Essa nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo aqui hoje, ele não é uma apresentação, não. Ele é uma conversa nossa aqui. Então, eu vou falando para você pela via que a ferramenta permite, que é eu falando aqui, e você manda a tua colocação aí pela via que ela permite que você mande, que é o nosso chat aqui. Então, eu não estou falando com todo mundo que está aqui. Eu estou falando com você. E você está falando comigo. Pois é, quem vai ler aqui no chat sou eu. Então, ó, coloca aqui no chat o que é que você acha, se você conhece alguém, se o teu caso particular é um desses casos de que não, porque o meu avô, porque o meu tio, porque o meu pai, infelizmente aconteceu isso, aquilo, outro. Então, estamos falando junto aqui nós dois. Coloca aqui se você sabe isso. Vamos lá. Ou se você já passou por isso. Vamos lá. Seguinte. Muitas famílias aqui no Brasil passam por esse tipo de problema, aquele cafezinho que você me conhece que sempre tem aqui. E a gente tem o seguinte. Essa história de pai rico, filho nobre, neto pobre é algo, infelizmente, real aqui no Brasil. Só que isso é uma coisa que é ruim para todo mundo, até para a própria sociedade, não só para a família. É ruim para o teu vizinho, por exemplo. Isso é ruim porque o empobrecimento de uma família, talvez a do vizinho, talvez a sua, ela é ruim para todo mundo ao redor dela. Por quê? O empobrecimento de uma família, ele gera o empobrecimento da sociedade que está ao seu redor. Vou trazer um exemplo aqui interessante, que é o seguinte. Há algum tempo, um colega meu comprou um carro bem famoso, deixou lá o carro na garagem, e o vizinho dele foi vender a casa. Quando o vizinho dele foi vender a casa do vizinho, não tem nada a ver com o meu amigo, o corretor foi lá avaliar a casa e a casa passou a valer mais porque tinha um carrão lá no vizinho. Ou seja, a sociedade ao redor de alguma coisa, ela leva essa coisa para mais ou leva essa coisa para menos. Por isso que o empobrecimento de uma família, ele é o causador do empobrecimento geral da sociedade ao redor daquela família. Mas aí, então, de que maneira a gente consegue, com a expertise, com o nosso conhecimento, ajudar essas famílias? Ou seja, como evitar que os filhos empobreçam, talvez o filho do vizinho, talvez os seus filhos, talvez os meus filhos. Como evitar que isso aconteça? E quando eu falo de empobrecer, a gente não está falando aqui de herança, não está falando de morte, de sucessão, de nada disso. O que a gente está falando aqui, na verdade, é de como criar uma família com nomes, com pessoas que vão viver para sempre. Pois é, que vão viver para sempre. Ou seja, a ideia é fazer com que, ao mesmo tempo em que cada pessoa, cada família, a gente tenha a oportunidade de fazer com que cada pessoa, com que cada família tenha a oportunidade de não passar por esse empobrecimento, da mesma forma, a gente consegue se relacionar com família e patrimônio, com as famílias, de modo que a pessoa ela consiga também permanecer, se eternizar naquela família. E eu vou explicar como. Olha só, quando eu falo de viver para sempre, a gente pensa em se imortalizar para aquela família, perante os seus, perante o universo de pessoas ao nosso redor, principalmente para quem é mais importante para a gente, claro, as pessoas que a gente ama, o marido, a mulher, a esposa, o filho, o neto, o sobrinho, enfim, quem está lá com a gente, quem é importante de verdade para a gente. E é possível a gente fazer isso com isso aqui. Olha só. Assim, antes de eu mostrar isso aqui, eu preciso que você entenda o seguinte, que essa nossa conversa aqui, ela é uma parte integrante do nosso seminário de planejamento patrimonial da família. Aquele que vai acontecer lá nos dias 12, 13 e 14 de novembro, sempre às 19h30, aqui no YouTube. Então é o seguinte, olha só, sabendo aqui do nosso seminário, 12, 13, 14, 19h30 aqui, quem caiu aqui agora é o seguinte,
Você tem que entender primeiro quem é que está falando aqui. Meu nome é Pedro, eu sou advogado, sou militante na área de planejamento patrimonial da família, sou advogado militante nessa área há mais de uma década aqui no Brasil. E hoje a gente trabalha não só na militância do planejamento patrimonial da família, mas a gente trabalha também dando aula, ensinando outros profissionais a fazer a mesma coisa com várias outras famílias aqui no Brasil. Hoje a gente faz parte aqui, hoje eu faço parte do aula no Time Holding Brasil, que a gente chama de THB. THB é o maior grupo, na verdade, de profissionais que trabalham com planejamento patrimonial da família aqui no Brasil. A gente tem no Brasil hoje 1,5 milhão, 1 milhão e 500 mil advogados aproximadamente aqui no Brasil. E na área de planejamento patrimonial da família, a gente tem aqui dentro do Time Holding Brasil 8 mil, nem 8 mil, perto de 8 mil profissionais. Ou seja, são pouquíssimos profissionais do Brasil que conseguem fazer isso. E a gente está trabalhando cada vez mais para levar cada vez mais profissionais a sabendo esse tipo de expertise para as pessoas aqui no Brasil. Porque, infelizmente, são muito poucos profissionais hoje. Então, lá eu dou aula para profissionais, lá eu ensino, lá eu ajudo profissionais, só que não aqui. Aqui essa nossa conversa não é uma conversa profissional, não é. Aqui a gente não fala com advogado, aqui não fala com operador do direito. Inclusive, se você é advogado, operador do direito e estiver aqui, vou adorar a sua presença, mas não vai ser aula técnica aqui. Então, seguinte, hoje a gente fala aqui, eu estou batendo um papo aqui, eu e você, com pessoas que têm seu patrimônio, que têm a sua família, que ama a sua família e que desejam organizar o planejamento patrimonial da família do melhor jeito possível. Então, se você está aqui agora, muito provavelmente, você já está inscrito no seminário de planejamento patrimonial da família, esse que eu falei que vai ser nos dias 12, 13 e 14 de novembro. Então, se você não está inscrito ainda, 5 segundos, 10 segundos é bem prático. Você clica aqui, vou pedir para a equipe colocar aqui no chat e também aqui embaixo do vídeo o link para inscrição. Você clica aqui, entra, coloca lá o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp. Acabou. Somente isso. Coloca lá, solicito a minha inscrição gratuita. Quando você clica, automaticamente você já cai aqui para o nosso grupo do WhatsApp, que é lá onde a mágica acontece. Quando você recebe os links, quando você recebe o material exclusivo só para quem está na nossa comunidade do WhatsApp e vários outros conteúdos, várias outras informações exclusivas para quem está ali. Então, vamos lá. Dito isso, eu falei para você que o caminho para você evitar que os seus filhos empobreçam é o mesmo caminho para você se imortalizar para a sua família, através das suas ações, dos seus feitos, dos seus grandes feitos para quem está aí na vida, construindo a vida com você. E aí, pensando nessa questão da imortalidade, a gente tem, por exemplo, essa pessoa aqui. Olha só se você conhece essa pessoa aqui. Coloca no chat. Acho que ninguém vai colocar aqui no chat, porque praticamente ninguém conhece essa pessoa. Eu já vou adiantar para você que esse cara que está aqui na tela junto comigo se chama Cândido Portinari. Ele poucas pessoas conhecem, mas olha só a obra desse cara, o feito desse cara, o café. Essa obra e esse quadro dele se mantém por uma eternidade, aí todo mundo conhecendo. A gente também tem aqui a famosa quem? Quem é essa famosa aí? Tarsila do Amaral. Pouquíssimas pessoas sabem que essa aí é a Tarsila do Amaral, só que todo mundo conhece o quadro Abaporu, que ela pintou lá em 1928, muito famoso, ou seja, a obra, aquilo que a pessoa deixa permanece na sociedade, na família, no mundo. A gente também tem o famoso, olha só, quem é esse aí? Esse aí algumas pessoas conhecem, é um cara chamado Joaquim Maria Machado de Assis, que escreveu aquele livro que a gente já leu muito na época do vestibular, chamado Dom Casmurro. E a gente tem não só pessoas que já partiram, a gente tem, por exemplo, aqui o Romero Brito. Olha só, que com a obra dele, ele deixa, ele faz com que permaneça aquilo ali na sociedade para quem vem depois dele. A gente vê, por exemplo, o quadro aqui, o quadro vivo, um quadro muito famoso que vai ficar aí por gerações e gerações, que é para quem quiser aproveitar, usufruir, gozar, ver essa arte. E todas essas pessoas, hoje, todas elas estão vivas através da sua obra, ou da sua arte, ou de algo que deixa para o mundo, para a sociedade ao seu redor. Inclusive, vou até trazer uma curiosidade aqui, olha só, Tarsila do Amaral, não sei se você sabia, foi quem criou aqui no Brasil a famosa caipirinha. Pois é, olha só, é cultura geral aqui. Então, vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, por que uma pessoa ela forma patrimônio? É óbvio que é para deixar claro primeiro para si e em seguida para deixar para quem vem depois. Ou seja, as famílias aqui no Brasil,
elas vêm formando patrimônio e à medida em que as gerações vão passando, esse patrimônio ele vai se perdendo cada vez mais. Isso é um equívoco das pessoas, das famílias. Isso atrapalha a família, mas não só atrapalha a família, atrapalha toda a sociedade ao redor daquelas pessoas. Isso por quê? Porque à medida em que uma família cresce, as gerações evoluem e aumentam, e elas vão investindo, vão crescendo, vão fazendo com que o mundo ao redor delas, a universalidade ao redor delas, evolua. Isso é bom. Isso é bom para a família, isso é bom para as pessoas que estão ao redor da família, isso é bom para a sociedade como um todo que está ao redor da família. Ou seja, é bom que as pessoas, que essas famílias, elas contribuam para o Estado, para a nossa nação, inclusive, porque elas geram recursos, elas geram emprego, elas geram renda e elas geram, sabe o quê? Imposto. Imposto. Pois é. Quanto mais negócios, quanto mais circulação de renda, de serviço, de produto, você tem mais imposto. Ou seja, é interessante para o próprio Estado que as famílias não percam os seus patrimônios de geração em geração, porque eles mantêm aquela dos ovos de ouro, sempre gerando imposto, sempre gerando renda, sempre gerando emprego. É por isso que é bom para o Estado que as famílias elas aprendam um sistema que elas consigam organizar o patrimônio de uma forma cada vez mais adequada aqui no Brasil. O problema aí é o seguinte: a gente nunca aprendeu a organizar o patrimônio de uma forma mais adequada aqui no Brasil. Exemplo: qual é a forma mais inteligente de você alocar um imóvel dentro do patrimônio da família? Qual é a forma mais inteligente de se comprar um patrimônio mais importante, um carro mais valoroso, um terreno, por exemplo? Qual é a forma mais inteligente de você organizar os ativos financeiros da família? E olha, não estou falando aqui daquela educação financeira, não. Depois, inclusive, a gente fala um pouquinho sobre isso, mas eu não estou falando aqui sobre aquela famosa inteligência financeira que tanta gente fala por aí. Eu estou falando aqui sobre algo que vai depois da inteligência financeira. Depois que você passou o nível das finanças, vem o patrimônio, né? E cadê a educação patrimonial? Praticamente ninguém no Brasil, ninguém na internet fala sobre educação patrimonial. É por isso que a gente aprendeu errado aqui no Brasil, porque não chega informação sobre educação patrimonial para as pessoas. A gente aprendeu errado exatamente porque não se sabia que havia nem algo a ser aprendido. Ou seja, é cultural, é da maré, é da vida você levar, é ir com a correnteza. As pessoas não sabiam que havia algo a ser organizado, algo a ser aprendido sobre a educação patrimonial aqui no Brasil, sobre organização patrimonial. E por que a coisa funciona assim nessa nossa terra Brasília? Por conta do seguinte: a gente foi colonizado por Portugal. Só que lá em Portugal não existia o imposto de herança. Então, você podia comprar um bem, comprar um imóvel, por exemplo, deixar registrado no seu nome, e aquilo ali passar para o filho, aquilo ali passar para o neto, sem existir o imposto de herança. Ou seja, não havia patrimônio, não havia problema em se adquirir um patrimônio, por exemplo, imóvel, uma casa, um terreno, e aquilo ali ficar depois para o filho, ficar depois para o neto. Porque não existia esse imposto lá em Portugal. Ou seja, se você comprou um imóvel, Portugal já entendia que você já pagou o imposto sobre a renda que gerou aquele bem, e ele não te tributa novamente sobre o mesmo patrimônio que você construiu. Por quê? Porque aquela ordem jurídica, ela entende que não faz sentido você pagar imposto novamente sobre um valor, sobre um bem, sobre uma riqueza, quando você já pagou o imposto, quando você ganhou o dinheiro que se transformou naquele bem. Você pagou imposto quando você ganhou dinheiro e comprou um apartamento, comprou uma casa, comprou um terreno, aplicou em alguma coisa. O problema é que aqui no Brasil, as pessoas entendem muito bem hoje em dia coisas como união estável. Se eu estou com uma pessoa, estou morando junto, daqui a pouco é união estável, tem que dividir os bens, tem uma pensão ou outra, isso aí. Mas as questões patrimoniais não chegam até o brasileiro. Não chegam até o brasileiro. Ou seja, sobre patrimônio, as pessoas não têm noção dos perigos que existem. A união estável já tem, outros problemas o brasileiro já tem. Mas os problemas sobre patrimônio aqui no Brasil, nunca o brasileiro entendeu que existem problemas a ser atentados, porque não se sabia que existia algo a ser aprendido. Por conta do seguinte: a gente, como eu comentei, a gente foi colonizado por Portugal.
E como eu comentei, lá em Portugal, pai para filho, pai para neto, até a segunda geração, você não tem o imposto de herança. Então, aqui no Brasil, eram aplicadas as leis portuguesas. Então, se não tinha esse imposto lá na coroa, então a ordem jurídica que se aplicava no Brasil era a mesma lei, as mesmas leis, Constituição, que se aplicava lá em Portugal. Você vê, por exemplo, que a primeira distribuição de terra que a gente tinha aqui no Brasil era um negócio chamado capitania hereditária. Você lembra lá do livro de história? Hereditária por quê? Porque se em Portugal a coisa vai para a família, para o filho, sem o imposto de herança, ou seja, o patrimônio ele é hereditário lá em Portugal, aqui também acontece, ou melhor, deveria acontecer do mesmo modo. Só que a gente teve aqui, além de Portugal, a gente teve Espanha, teve Holanda, a gente teve um monte de gente influenciando, um monte de ordem jurídica de países influenciando a gente aqui. E a gente teve uma coisa importantíssima, que foi um negócio chamado independência. Pois é, Pedro, que não foi eu, ele lá atrás levantou a espada e disse, ó, independência ou morte. E ele e mais 2, 3 caras lá, que não foi como está lá no livro de história, a gente já sabe disso. E aí, quando ele gritou lá independência, não sei nem se ele gritou, deve ter falado assim, independência. Mas, enfim, quando houve a independência do Brasil em relação à ordem jurídica de Portugal, se rompeu com as leis, se rompeu com a legislação, se rompeu com o que se aplicava aqui no Brasil. Ou seja, a coroa, naquele momento, ela aplicava determinadas leis que pararam de ser aplicadas. Só que, olha só, tinha um problema. Quando as leis pararam de ser aplicadas, a gente já tinha desenvolvimento aqui no Brasil. Você vê que até tinha nobreza aqui no Brasil. Tanto é que quando o cara gritou independência ou morte, ele estava aqui no Brasil. Ou seja, existia desenvolvimento já no país. Existia patrimônio dividido. As pessoas tinham bens, as pessoas construíam família, construíam patrimônio, tinham terras, tinham imóveis, tinha desenvolvimento econômico. E aí o brasileiro, ele já tinha o quê? Bens registrados no seu nome. Ele já tinha terra, ele já tinha imóvel, ele já tinha um monte de coisa registrada no seu nome. Por quê? Já que lá em Portugal não tinha imposto de herança e aqui se aplicava a mesma coisa, são as mesmas regras, então o que se faz lá, a gente faz aqui de forma igual. Não é assim? É o mais lógico. E realmente era isso que a população fazia. E aí, então, quando o Brasil efetivamente nasceu de forma independente, lá atrás não existia o imposto. Mas aí, quando veio a independência aqui do Brasil, séculos depois, veio o quê? O imposto de herança. Vamos lá cobrar o imposto de herança. O mundo inteiro cobra o imposto de herança. Então, agora que a gente é um novo país, vamos mostrar que a gente aplica coisas diferentes. Vamos deixar de cobrar alguma coisa que se cobra, vamos deixar de pagar para a coroa e vamos cobrar outras coisas que aqui não se cobra. Óbvio, a gente tem novas leis, novas regras. Então, se o mundo inteiro cobra esse imposto de herança, vamos cobrar esse imposto de herança aqui no Brasil. Só que o mundo inteiro, ele formava patrimônio diferente. Existem países que formam patrimônio de um jeito, tributa de um jeito, e outros países que formam de outro, tributa do outro. Óbvio, a construção patrimonial do Brasil, que vinha muito desenhada de Portugal, ela acontecia não, ela já estava massificada aqui no Brasil de um jeito. E aí, então, quando veio outras leis, elas vieram se aplicando sobre um negócio que já estava desenhado de um jeito aqui no Brasil. O que aconteceu? Pegaram um sistema de um lugar, uma lógica de um lugar, e aplicaram sobre uma coisa que não foi construída dentro dessa lógica. E aí virou uma bagunça legislativa aqui no Brasil, que inclusive hoje se mantém em muitas coisas. Ou seja, alguns países que cobravam imposto tinham o seu modo de construção patrimonial e, por esta razão, cobravam o imposto de um jeito. Exemplo, 30%, 40%, 50%, 60%. E aqui no Brasil, vieram a cobrar um negócio, um imposto sobre um patrimônio que foi construído de um modo muito diferente do modo de construção patrimonial em que se cobrava aquele imposto. Ou seja, pegaram uma situação que não tem nada a ver com esse imposto e colocaram o imposto em cima. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Só que pegaram leve nessa época aí. Cobraram o imposto com a alíquota de 4% nessa época. Por quê? Aplicar 30%, 40%, 50%, 60% sobre isso aqui era muito pesado. O que aconteceu? Cobraram 4%. E virou essa bagunça que, como eu comentei. Só que anos depois, na verdade, décadas e séculos depois, mais especificamente em 2014, a gente teve crise aqui no Brasil. E o que é que aconteceu? Qual é a solução para se solucionar uma crise aqui no Brasil? Acho que foi o Petrolão, foi
a Lava Jato aqui no Brasil. O que aconteceu, então? Se precisava arrecadar, levantar dinheiro aqui no Brasil. E qual é a solução mais prática para se levantar dinheiro em um local, em um país? Imposto. É exatamente imposto. Então, lá atrás, em 2014, aquele imposto que tinha alíquota de 4%, ele teve a alíquota máxima duplicada para 8%. Só que até aí, era mais ou menos ok. Era mais ou menos ok. O Estado estava passando por um momento em que ele precisava arrecadar, puxou, aumentou, duplicou a alíquota máxima do imposto e a população, ela mais ou menos aceitava isso. Por quê? Nessa época, primeiro, não tinha tanta difusão de informação. Segundo, as pessoas só sabiam que aquele imposto aumentou naquele nível anos, décadas depois, quando perdia o pai, quando perdia a mãe. Então, quando você descobria que aquilo ali aumentou, já não tinha mais nada que fazer. Isso aí, esse conjunto de funcionamento da coisa toda, parece quase que uma teoria da conspiração para levar patrimônio, para comer, para arrancar o patrimônio da família. Só que, na verdade, eu diria que muito diferente de uma teoria da conspiração que parece que é criada para que cada um leve o cartório, o advogado, o próprio governo, que já levou, vai querer levar mais ainda, inclusive, como eu comentei, o advogado, registro de imóveis, cada um levar um pedacinho do patrimônio da família dentro lá do inventário. Quando você vem a perder alguém da família, parece uma coisa feia, na verdade. Parece um monte de urubu na carniça. Cada um quer pegar o seu... Cada um quer não, né? Cada um pega o seu pedacinho, na verdade. Só que isso aí, apesar de parecer uma teoria da conspiração, eu não diria que é uma teoria da conspiração. Está muito mais dentro do campo do desleixo. Desleixo quase que organizado, né? Mas eu diria que é muito mais um desleixo. Por quê? Quando alguém da família vem a partir, existe, como eu comentei, um negócio chamado inventário. Ok. Inventário é esse ambiente onde a gente sabe que parece uma carniça, onde cada um quer pegar um pouquinho do que é teu, do teu filho, da família, e ainda tem que... E ainda tem não. E ainda se busca justificar a razão disso. Poxa, é lógico, é razoável, é plausível, é aceitável que governo leve mais ainda, que o cartório, que o advogado, que o registro de imóveis, que certidão, que isso, que aquilo, que um monte de gente levando. Por quê? Porque quando a gente tem um ambiente desse, o governo deseja justificar isso daí, dizendo, não, porque o filho não ajudou a construir aquele patrimônio. Então é razoável que se arranque muito pedaço daquele patrimônio para que ele receba o que sobrar daquilo ali. Não, pelo amor de Deus, não tem lógica um negócio desse, né? Pensa no campo, pensa no modo de pensar, pensa do lado, pensa nos opostos. Se você tem aquele filho que atrapalha a construção patrimonial, é um cara complicado, um cara drogado, o pai tem que gastar com clínica, com médico, com isso, com aquilo, ele dificulta até o pai e a mãe se concentrar em construir, em trabalhar patrimônio. Esse casal não vai conseguir construir tanta coisa. Do outro lado, você tem aquele filho que pode até não colocar o braço no negócio, mas ele é uma responsabilidade do pai e da mãe. Então, se ele é comportado, se ele ajuda o pai e a mãe a não precisar ficar com a cabeça presa no filho e focar na construção patrimonial, ele já está cuidando de alguma coisa para a família. Percebe? Percebe como a coisa funciona? O filho ele já cuida de algo da família, ainda que seja de si mesmo, e permite que a família possa focar, se concentrar em construir patrimônio. Então, o filho, na prática, ele ajuda, sim, de algum modo, a família a concentrar, a construir aquele patrimônio. E mesmo assim, veja, a gente está num campo que nem precisa se falar disso daí, porque na prática não importa, né? Se você construir o seu patrimônio, na prática, tem que ficar para quem você deseja que fique, para a tua família, e não para o governo. O governo já comeu um pedacinho enquanto você ganhou aquela renda, enquanto você fez aquela riqueza. Só que a gente tem dentro do Brasil aqui o funcionamento da coisa do seguinte modo. Pensa bem, se você compra uma caneta, por exemplo, caneta é um bem de consumo. Se você compra um papel, um computador, um carro, um celular, qualquer coisa, isso é um bem de consumo, tem que ser consumido, ou seja, dura menos que eu. Caneta, ela vai durar muito menos, pelo menos assim espero, né? Que ela vai durar muito menos que eu. Então, quando ela dura menos que eu, ela não permanece para a família. Mas aquele patrimônio que eu construí, aquele imóvel, por exemplo, que eu comprei, ele dura mais do que eu. Ele permanece aqui mais do que eu. As ações que eu comprei permanecem aqui quando eu venho a partir. O CDB, o CRI, o CRA, os investimentos, a empresa que eu construí, o negócio, o dinheiro que está na conta, tudo isso, o carro, o caminhão, a caminhonete, a fazenda, o terreno, o que quer que seja,
dura mais do que eu. Então, se isso aí que dura mais do que eu é o meu patrimônio, é óbvio. Eu desejo que fique não para o governo, que já levou um pedaço dele. Não para terceiros que não têm relação alguma com esse patrimônio, mas para quem me ajudou a construir aquilo ali. Para o filho, para a esposa, para o marido. Por quê? Aquilo que eu tenho que dura, que vai para frente, eu desejo que continue no mesmo caminho e não que mude a rota. É você manter a rota do teu patrimônio no caminho da família e não que ele mude de lado e vá para outra pessoa, vá para outro local. Isso daí é que é a intenção de quem constrói patrimônio. Pensa aí com quem você quer que fique suas coisas. Você quer que fique para o governo, para o cartório, para o advogado? Mais para o governo, na verdade, já que ele já ganhou muito? Ou você quer que fique no caminho da tua família? Para o filho, para o neto, para a esposa, para o marido? Esse é o raciocínio de quem constrói patrimônio. Só que não é assim que a coisa acontece. E a culpa majoritária, a principal culpa disso, aqui no Brasil, é daquela figura que são os políticos. Eu não estou falando do político que age errado. Não, eu estou falando do cara honesto mesmo. Estou falando do cara honesto, daquela pessoa que é honesta mesmo. Por quê? Por quê? Estou falando também do errado, tá? Mas até do honesto. Por quê? Porque aquele político que ele é honestíssimo, que ele é certo, ele tem um plano de governo para cumprir. Ele tem que construir ponte, ele tem que construir estrada, ele tem que garantir salário da polícia, do bombeiro, ele tem que comprar viatura de polícia, ele tem que comprar viatura de bombeiro, ele tem que garantir remédio, ele tem que garantir viatura, ele tem que garantir ambulância, tudo isso. Ou seja, a gestão dele tem que ser uma gestão boa. Ele tem que gerar para você a impressão de que aquela gestão é uma boa gestão para a família, é uma boa gestão para você, é uma boa gestão para a população, é uma boa gestão para quem vive ali. Ou seja, precisa-se ter dinheiro em caixa. Governar tem custo. Gerar efeito positivo para a população tem custo. É por isso que o governo ele precisa de dinheiro em caixa. Por isso que os políticos, a disputa de poder, melhor dizendo, talvez não seja nem os políticos, mas o modo de disputa de poder, ele é algo custoso. E esse custo ele tem que vir de algum lugar, óbvio. De onde? Da sua renda, do teu patrimônio. Esse é o ponto. Só que essa disputa de poder, esse sistema que está aí, ele gera para você 2 caminhos a você escolher qual seguir. O primeiro desses caminhos é você ser aquele reclamão. Ah, não, porque o país, infelizmente, ele funciona assim, assado, o governo, os políticos, a coisa é assim, e deixa como tá, e meu Deus do céu, colocar a cadeira sentada lá na frente da na calçada, em frente da casa, e ficar reclamando, fofocando do governo. Esse aí é o caminho do reclamão. Ou seja, você pode ser um reclamão e deixar lá o teu patrimônio da tua família sobreviver na base da reclamação. Não sobrevive. Tua família na base da reclamação. Não até a Bíblia condena o reclamão. Só que o outro caminho que você tem para seguir é o seguinte. Você também consegue pensar em contornar, em resolver esse problema para a família. E de que maneira é que se contorna, é que se resolve, não esse problema, mas qualquer problema na vida? Sempre se contornar, se resolver algum problema, é sempre se perceber que existe uma inteligência, um caminho, uma expertise para que isso aí seja resolvido. Alguma inteligência que algumas pessoas que não passam por esse problema vão percebendo e vão executando aquilo. Então você vê aquela inteligência e faz igual também para você, ou para a sua família, ou para quem você ama, para que a sua família, o seu patrimônio, ele não passe pelo mesmo problema que as pessoas hoje no Brasil passam. Ou seja, ver alguém executando algo positivo para a sua família, copiar aquela inteligência e fazer igual, o nome disso é uma coisa que a gente chama de educação. Pois é, educação. Só que a gente está falando aqui sobre educação de algo que você deixa para a tua família. Lembra, a caneta é um bem de consumo, ele se acaba. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando para aquilo que fica para depois de você, para aquilo que não acaba, para aquilo que é fruto de toda uma vida de trabalho, ou seja, daquilo que é o que a gente chama de patrimônio. Ou seja, no fim das contas, a gente está falando de educação patrimonial. Educação sobre patrimônio, educação patrimonial. E aí, então, a gente entende o seguinte. A gente entende que as pessoas aqui no Brasil, elas vão, a tua família, inclusive, aqui no Brasil, ela evolui financeiramente, ela adquire alguns bens
que esses bens, como eu comentei, eles permanecem. Eles duram na família. Só que as pessoas adquirem esses bens de maneira errada. Porque aqui no Brasil nunca se chegou para as pessoas informação sobre educação patrimonial. Talvez por uma conspiração, talvez por um desleixo de quem não deseja que as pessoas saibam disso. E aí, então, o que acaba acontecendo? Quando as pessoas elas vão adquirindo bens, elas vão construindo o patrimônio próprio, o patrimônio da família, vão deixando esses bens lá na frente para o governo, para o cartório, para o advogado, para o cartório de imóveis, para o cartório de notas, vão deixando os bens para essas pessoas. E por aí vai. Do pai para o filho, do pai para o filho, do pai para o filho. Efeito disso, os filhos, teu filho, ele acaba empobrecendo lá na frente. Ou seja, as pessoas adotam o movimento circular de ganhar dinheiro, pagar imposto, gastar parte do que ganha e o restante construir patrimônio. Só que esse patrimônio que se deseja que fique para a família acaba ficando mais ainda para o governo e para outras pessoas que não ajudaram, que não tem nenhuma relação com o esforço. Olha só, não estou nem falando patrimônio mais, com o esforço que gerou aquele patrimônio. Só que existem, como eu comentei agora, algumas famílias, algumas pessoas e famílias aqui no Brasil que já adotam um conjunto de técnicas que conseguem garantir que o que é da família seja, olha só, realmente da tua família. E essas técnicas, isso daí, tudo que existe aí, é exatamente aquilo que a gente vai falar lá no seminário do dia 12, 13 e 14 de novembro, 19h30, aqui no YouTube. Ou seja, a gente vai debater sobre esse conjunto de técnicas. Ou seja, nesse seminário, eu vou trazer exatamente o caminho que essas pessoas adotam. A educação patrimonial que essas pessoas adotam aqui no Brasil. E aí existem alguns elementos que você precisa entender para você ter base para esse seminário. O primeiro desses elementos é você entender o que é que você vai participar. É algo sobre a educação patrimonial? Sim, verdade. É um curso? Não, não é um curso. A gente não é um curso sobre educação patrimonial. É um conjunto de técnicas que a gente já implementa para os clientes aqui, que pode ser... vou dar um exemplo aqui. Olha só, veio a cabeça agora aqui. Veio um exemplo, por exemplo, agora, recente, veio a cabeça agora por causa disso, Silvio Santos. A gente tem um exemplo do Silvio Santos e do Abílio Diniz, olha só, partiram há pouco tempo. Cadê o imposto na família? Não existiu. Cadê o inventário na família? Não existiu. Ou seja, na prática, o que é que a gente tem? Essas famílias não passaram por aquilo que outras famílias passam aqui no Brasil. Se a gente vê, por exemplo, uma comparação com outras famílias ricas, vê o caso do Chico Anísio, de Gugu, meu Deus do céu, são ricos, são muito ricos, são milionários, mas a família, patrimônio travado, no caso do Chico Anísio, inclusive, isso acabou o patrimônio, né? Virou só uma briga porque o patrimônio não tem mais. O caso de Gugu, eu acho que até hoje não se resolveu nenhum testamento, para depois vir um inventário. Então, olha só o tamanho do problema que fica para a família. Ao passo que você vê o caso, por exemplo, aqui que eu comentei, Silvio Santos, patrão de Gugu, Roberto Marinho, patrão de Chico Anísio. Cadê esses inventários? Cadê esse imposto de herança? Não existe, não existiram para essas famílias. Ou seja, para o patrão, nada, nenhum problema, tudo ok, tudo resolvido. Para o empregado, rico, só problema, só dificuldade, só imposto. Mas todo mundo era rico? Pois é, não, que a consideração aí não é o patrimônio em si. Por que caras que estão no mesmo nível empresarial alto, mas outras pessoas que também são não só ricas, mas muito ricas, e também estão próximos desse universo, eles têm expertise diferente, ou melhor, eles não tinham, nem todo mundo aí tinha acesso a essa expertise. Que inteligência é essa? Que expertise é essa? Que alguns ricos têm e outros ricos não têm. Entender que o importante é se entender que há algo que se pode fazer em prol dos nossos filhos, do teu filho, por exemplo, que faz com que você consiga obter esse nível de satisfação. Aliás, inclusive, eu diria que não é nem dos filhos só, né? Eu diria, na verdade, que é da família inteira. É de você, do marido ou da esposa, é do filho, é do neto, é de todo mundo que faz parte da família. Alguma coisa que antes era algo quase que proibido para a maioria das pessoas aqui no Brasil, e é algo atualmente que cabe para todo mundo, ou seja, entender que a família, que a nossa família, que o teu filho, que o meu filho, ele pode estar no mesmo nível de expertise que o filho, por exemplo, do Roberto Marinho, do Silvio Santos, famosíssimo Silvio Santos, que os filhos da gente, eles conservam, as famílias de um modo geral,
elas conseguem estar no mesmo ambiente, no mesmo nível de expertise dessas pessoas, desses níveis. E uma outra coisa que é importante você ter em mente é o seguinte: lá atrás, a gente não tinha o imposto de herança. Em seguida, se criou o imposto de herança. Quando o governo, então, ele passou por uma dificuldade financeira, ele aumentou a alíquota máxima, lá dos 4%, que eu comentei, para os 8%. Qual é a forma de se resolver um problema financeiro? Ganhando mais dinheiro. Como é que o Estado ganha mais dinheiro? Aumentando o imposto, tirando problema, tirando patrimônio da população. Só que a gente está vivendo agora um momento muito importante na história brasileira, na história legal brasileira, que é o seguinte: em 2014, a gente teve lá a crise, que eu comentei, Lava Jato, Petrolão, ou Petrolão ou Lava Jato, e o imposto de herança ali, ele foi aumentado para que o Estado arrecadasse e custeasse o problema, a crise que estava ali. Só que atualmente, agora, a gente tem algumas coisas agora nesse nosso momento histórico. A primeira delas é a pandemia. Na pandemia, que foi longa, inclusive, a gente teve a produção econômica toda parada aqui no Brasil. Além disso, a gente tem um atual governo. E o importante não é o governo, é a mentalidade do atual governo. Então, olha só, a gente tem uma pandemia que zerou os caixas dos estados, mais do que zerou, deixou, na verdade, os estados da federação devendo para a União. Pois é, eles estão devendo para a União. E aí o que é que acontece? Além disso, logo depois disso, veio a mentalidade do atual governo. E aí, nesse nosso atual governo, ou melhor, nessa nossa reforma tributária, os estados, olha só, os estados, eles perderam a arrecadação. Ô Pedro, os estados perderam a arrecadação? Perderam. Por que eles estão perdendo a arrecadação? Porque aquele imposto, o famoso ICMS, que está lá no produto, que está lá na conta de luz, ele é um imposto que vai sair dos estados, ou seja, a principal arrecadação dos estados vai ser destinada para a União. E é necessário que se haja uma compensação, um toma lá da cá. Então eu concordo de um lado e você concorda do outro, para que a gente aprove junto. Para que os estados concordem com essa aprovação, eles precisam compensar o que vão perder de um lado e compensar do outro. E aí, então, o imposto de herança estadual pegou, não foi? Ou seja, atualmente a gente tem um cenário do aumento do imposto de herança aqui no Brasil. No troca-troca, era necessário que a União concordasse com isso para que houvesse a destinação da arrecadação do outro tributo para ela. Ou seja, se permitiu lá atrás que, primeiro, se criasse o imposto de herança. Depois que a alíquota, que era de 4%, duplicasse para 8%, bem recentemente, inclusive. E atualmente a gente tem um grupo de estudos do Senado que já fez um estudo e definiu que o limite desse imposto não é 8%, pode chegar até 21%. Pode chegar até 21%, ou seja, praticamente triplicar aqui no Brasil. Isso é algo que o grupo de estudo já definiu que pode chegar a essa alíquota. E o que acontece? Durante o nosso seminário, a gente vai estudar esses números que eu te falei. A gente não só vai estudar eles, mas a gente vai ver os detalhes deles práticos na vida, no patrimônio da família. Vou te mostrar até um exemplo, um caso específico onde esses números eles se aplicam no caso real. Ou seja, a reforma tributária que já foi aprovada, inclusive, que pode trazer os 21%, já foi aprovado lá no grupo de trabalhos, no grupo de estudos do Senado. Essa reforma tributária ela deve se iniciar já no ano que vem. Só que tem uma notícia boa, que é o seguinte: não vou trazer aqui o apocalipse, porque há solução para isso. E a solução é a seguinte: dá tempo de se resolver isso. Não dá tempo de você perder tempo, mas também você não precisa sair correndo com as coisas. Socorro, meu Deus do céu, Pedro, quero contratar telefone. Não, calma. Respira. Saiba que dá tempo de você se resolver. Calma e espera. Primeira coisa que você precisa é o seguinte: entender, na verdade, tudo o que você precisa, tudo o que está havendo, para você definir, você, com tudo na sua cabeça, se isso faz sentido para a sua família, para os seus bens. Então é isso que a gente vai conversar no seminário. Entregar para você as bases para você definir se o caminho, se o trilho do teu patrimônio é para ficar para a tua família. Todas as bases para isso aí. Ou seja, a gente vai entender
o sistema de educação patrimonial aqui no Brasil, que vai permitir não só para você, mas para o teu filho, para o teu neto, para todo mundo não passar mais pela mecânica de que o pai enriquece, o filho empobrece, não passar mais por essa mecânica na família, nunca mais na família. E ao mesmo tempo você talvez até permanecer eterno para a tua família. Então, o que é importante você entender agora nessa nossa conversa aqui, à noite, nessa nossa data de hoje aqui? Seguinte, primeira coisa que você precisa fazer é lembrar de anotar. Anotar dia 12, 13 e 14 de novembro, aqui no YouTube, às 19h30. Mas não é só anotar. Porque você anotar e você não estar aqui, não vai mudar muita coisa. O importante é você estar aqui de forma concentrada. É você entender que o que a gente vai falar não é patrimônio, não é família. É o futuro, é o que isso aí vai gerar de futuro para essas pessoas. É o efeito que isso aí vai ter para a família. Então, se você não está inscrito ainda, lembra, o link está aqui embaixo do vídeo para você poder se inscrever. Vou pedir aqui para colocar novamente o link aqui no chat para você poder tocar, se inscrever e entrar também no nosso grupo do WhatsApp, na nossa comunidade VIP do WhatsApp. Pedro, eu já estou inscrito, só não estou no seminário, só não estou no WhatsApp, não adiantou nada, você praticamente não está inscrito. Por quê? Ali, na nossa comunidade do WhatsApp, é onde você vai receber algumas coisas. O mais importante eu vou dizer agora, que é o seguinte, você vai receber os links de acesso de todos os dias, você vai receber o material escrito, você vai receber o conteúdo complementar e o principal, você vai receber um conteúdo exclusivo, que só quem está ali vai receber. Então, quem está dentro da nossa comunidade VIP do WhatsApp são exatamente as pessoas que vão receber conteúdo exclusivo, conteúdo de como proteger a família ou o patrimônio, de como garantir que a tua família, que os teus filhos nunca vão passar por essa perda, por esse empobrecimento de uma geração para outra. E olha só, segunda coisa que você tem que ter é, primeiro, lembrar da data, 12, 13 e 14 de novembro, 19h30 aqui no YouTube. Segundo, garantir que você vai estar aqui de modo concentrado. Terceiro, garantir que as pessoas com quem você vai conversar sobre isso têm as mesmas bases que você. Por quê? Eu não sei nada de mandarim de chinês. Se alguém vier conversar comigo com informação avançada sobre mandarim chinês, eu não vou entender nada que essa pessoa está falando. Então, a partir do momento que você for conversar tendo informação avançada na tua cabeça sobre a educação patrimonial, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com a tua filha, com quem quer que seja, como é que essa pessoa vai entender o que você está falando? Lembra, no Brasil nunca se teve informação sobre educação patrimonial. Então você precisa garantir que as pessoas com quem você vai conversar têm as mesmas bases que você. Então, manda o link para o teu marido, para a tua esposa, para o teu vizinho, para o teu filho, para a tua filha. Manda esse link para as pessoas com quem você vai conversar sobre isso. Todo mundo que você conhece ao teu redor são pessoas com quem você vai bater algum papo. Essas pessoas precisam, para entender o que você vai falar, senão você não vai ter com quem conversar, inclusive, precisam das mesmas bases que você tem. Então, entra, se inscreve, entra no grupo de WhatsApp, o link está aqui embaixo para se inscrever, também está aqui no chat, e garanto que as pessoas que estão dentro da tua casa com você também vão conseguir entender, também vão estar aqui com você, tá certo? Então, ó, dia 12, dia 13 e dia 14 de novembro, 19h30, aqui no YouTube, a gente se vê. Entra no grupo do WhatsApp, porque eu já estou mandando conteúdo exclusivo para lá. Grande beijo, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.